A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Imagina só se desse pra pegar dinheiro emprestado num país onde o juro é baixinho. Aí você vai e investe esse dinheiro num lugar onde o juro é lá em cima. Na verdade isso existe. Pois é. E tem um nome chique, Carry Trade. E adivinha só, esse ano apostar nas moedas de mercados emergentes contra o dólar virou tipo o novo hit do verão nos investimentos. Não no Spotify. No Spotify deixa eu ver aqui. P do Pecado, do grupo Menos é Mais. E Vou na Sua Casa de Felipe Amorim, Vitão, Bin e Malibu. E Famosinha, do DJ Caio Vieira. O real brasileiro, então, tá meio que surfando essa onda como se tivesse ganhado na loteria. Mas será que essa festa vai até 2026? Olha, a gente vai entender isso hoje porque saiu uma matéria bem interessante sobre o Citi, aquele banco, que aparentemente está vendo oportunidade adicional para carry trade com moedas emergentes. E caso você não se lembre, a gente se enquadra como um país emergente. Você já tomou café hoje? Porque olha essa história. Os americanos podem começar a ter que escolher entre pagar a mais ou beber café de outro país, porque os grãos brasileiros ficaram caríssimos. Não é só você que vai no mercado e se assusta com preços agora. E tudo por causa de uma tarifa de 50% que o presidente Donald Trump resolveu aplicar sobre o maior produtor de café do mundo, nós. Olha, na prática, os compradores nos Estados Unidos estão olhando para os contratos com cara de: será que eu consigo dar um jeitinho aqui? E alguns até tentando empurrar o prazo de entrega na esperança de que as tarifas baixem. Enquanto isso, os brokers, torrefadores e exportadores brasileiros estão quase dizendo: alguém lembra como era vender café para os Estados Unidos? O Brasil é praticamente insubstituível nesse jogo, tá? Vou já adiantar essa informação. Sem os nossos grãos arábica, que, caso você não conheça muito sobre café, são aqueles mais suaves usados até pela Starbucks, os americanos teriam que se virar com alternativas de segunda linha, tipo o café robusta do Vietnã ou Honduras. Nada contra, mas não é a mesma coisa. Inclusive, o robusta é aquele que a gente compra no mercado, geralmente, aquele mais barato. Então, no episódio de hoje, a gente vai contar como que essa guerra tarifária de Trump tá mexendo também com o mercado de café, fazendo os americanos correrem atrás de novas origens, europeus sorrirem e os colombianos terem que vender café como nunca. E tudo isso enquanto a gente tenta entender se o seu copo de café vai ficar mais caro do que morangos depois desse surto coletivo de morango do amor. Gente, vamos pro episódio, mas antes disso, lembrando só que você pode seguir a gente. Você provavelmente ouve, mas não segue. Isso não é interessante pra ninguém, porque assim você não fica atualizado todos os dias que acontece no Brasil e no mundo. É só você entrar aqui no nosso perfil e colocar pra seguir. Assim você fica sempre atualizado, ok? Bora lá! Esse ano, quem comprou moedas de países emergentes usando o dólar como referência, acabou ganhando muito dinheiro. Um dos melhores retornos que vimos na última década, para ser sincero. E segundo Luiz Costa, estrategista-chefe de mercados emergentes do Citi, ainda dá para ganhar mais, pelo menos no curto prazo. Mas o que está acontecendo? Olha, o Federal Reserve, aquele banco central dos Estados Unidos, está sendo mais gentil com a economia. Eu estou fazendo aspas aqui com o dedo, você vai entender o porquê. Porque isso no mundo financeiro é chamado de postura dovish, ou seja, menos inclinado a aumentar juros. Ao mesmo tempo, os bancos centrais dos países emergentes estão jogando de forma cautelosa sem grandes mudanças nas taxas de juros. E essa combinação tem ajudado as moedas desses países a se valorizarem em relação ao dólar. O índice da Bloomberg, que mede quanto que dá para ganhar usando uma estratégia chamada Carry Trade, nome chique, subiu mais de 10% nesse ano. Para entender o Carry Trade, nome chique, vamos imaginar aqui que você pega dinheiro emprestado num país onde os juros são baixos e investe em outro onde os juros são altos. Você vai acabar ganhando nessa diferença. E nesse ano, esse tipo de investimento está rendendo como há muito não se via, que é o melhor desempenho, inclusive, desde 2017. Costa explica que, na média, os bancos centrais dos mercados emergentes estão mantendo uma postura neutra sem pressão para subir ou reduzir os juros. Isso ajuda a manter o valor das moedas estável e, olha só, torna o investimento mais seguro. Além disso, o mercado espera que o Fed é o Federal Reserve, o banco americano, continue sendo dovish lá em 2026, ou seja, que siga com uma postura mais tranquila e que também ajuda a manter o dólar mais comportado e as moedas emergentes valorizadas lá em cima. Apesar disso, alguns especialistas, incluindo estrategistas do HSBC, já alertam que, olha, presta atenção nisso, a venda constante do dólar pode estar criando uma bolha.
E o dólar pode estar perto de parar de cair. Falando especificamente do Brasil, o real teve um desempenho muito bom, tá? Subiu mais de 20% frente ao dólar esse ano, liderando os ganhos entre as moedas emergentes. O Citi continua otimista com o real, inclusive, já que o mercado ainda confia na postura cautelosa do Banco Central. Mas tem um alerta. Fecha aí o aplicativo do banco que você acabou de abrir e presta atenção. A partir do segundo semestre do ano que vem, as coisas podem ficar mais complicadas. Se a economia dos Estados Unidos mudar e a inflação aumentar, o dólar pode se fortalecer de novo, o que dificultaria os ganhos com moedas emergentes. Por fim, Costa também citou outro exemplo interessante, a lira turca, que é a moeda da Turquia, caso não tenha ficado muito claro. O Citi recomendou comprar a moeda turca contra o dólar usando contratos de curto prazo de 3 meses, que é uma forma de aproveitar oportunidades de ganho rápida e, sem se expor tanto ao risco de longo prazo. E bora falar de café. Volta e meia esse tema volta aqui no podcast, incrível. Olha, esse ano os compradores de café lá nos Estados Unidos começaram a simplesmente evitar comprar novos lotes do Brasil, que é o maior produtor de café do mundo. Isso aconteceu depois que o presidente Donald Trump impôs uma tarifa de 50% sobre o café brasileiro, que começou a valer em agosto. Basicamente, isso significa que qualquer café vindo do Brasil ficou muito mais caro para os americanos. As empresas americanas começaram a adiar novos contratos e a tentar renegociar contratos já existentes. Isso para tentar encontrar uma forma de não pagar tanto dinheiro por café. Alguns compradores pediram até para atrasar a entrega do café, na esperança de que essas tarifas possam ser reduzidas no futuro. Olha, segundo o grupo de exportadores brasileiros Secafé, as negociações entre Brasil e Estados Unidos estão praticamente paralisadas. O broker de café, Thiago Casarini, disse que ninguém está comprando nada realmente. Isso, gente, vocês devem imaginar, mas é preocupante, porque cerca de 1/3 do café cru consumido lá nos Estados Unidos vem do Brasil. E poxa, o que os estagiários vão oferecer para as protagonistas de filmes quando elas chegarem no escritório? Água? Chá? Suco de laranja? Suco de laranja talvez, Teve isenção, mas é preocupante. E vale dar um contexto aqui que antes, em abril, na verdade, Trump tinha anunciado tarifa de 10% sobre o Brasil e outros países. Mas agora, com a taxa de 50% em vigor, o impacto é bem maior. Algumas torrefadoras nos Estados Unidos, como a Zaza Coffee, que fica na Flórida, ainda tem café brasileiro suficiente para algumas semanas, entre 14 e 16. Mas, depois disso, precisarão comprar de outros países, como América Central, Peru e México. Segundo JP Juarez, diretor de inovação da Zaza, se as tarifas continuarem altas, provavelmente eles não vão mais comprar do Brasil. E aí é que vem o problema, é porque o Brasil é o maior exportador de café arábica, considerado mais suave do que o robusta, e é exatamente esse tipo de grão que a Starbucks usa. Por isso, é difícil substituir os grãos brasileiros por outros sem mudar o sabor das misturas que os clientes já conhecem e estão bem acostumados. Outras torrefadoras também estão tentando se proteger. A Café Aroma, por exemplo, está comprando cafés em países onde as tarifas são mais previsíveis e comprando contratos futuros para se proteger contra aumento de preços. Então, se os Estados Unidos deixarem de comprar tanto do Brasil, parte do café brasileiro, pode acabar indo para onde? Para a Europa, onde os compradores estão atrás de grãos rastreáveis para cumprir regras de desmatamento, ou para o mercado em crescimento lá da China. Enquanto isso, torrefadoras americanas menores, como a Gregory's Coffee, ainda têm café brasileiro em estoque, mas quando precisarem comprar mais, terão que pagar as tarifas altas. Para as empresas pequenas, absorver um aumento de 50% é praticamente impossível, e parte desse custo acaba sendo repassado para o consumidor. Além disso, o comércio de café de outros países pode aumentar. Vietnã, Honduras, Indonésia e Uganda têm tarifas mais baixas, então os americanos podem começar a importar mais desses países, embora a qualidade e o sabor do café não seja exatamente igual ao brasileiro. Então, no fim das contas, essa guerra tarifária tá deixando o mercado americano de café em alerta, porque eles precisam encontrar alternativas, também negociar contratos antigos, proteger-se contra preços altos e lidar com o fato de que o café brasileiro, insubstituível para muitas misturas, tá mais caro do que nunca esteve. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Luria Queiroz. Uau. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu tinha por algum motivo perguntado se vale a pena ter carro, se vocês possuem carros. E aí vocês responderam. Simpson diz, um homem sem um carro problemático para se incomodar é só um menino.
Pô, me senti uma criança aqui agora. Anthony de Lara diz, quando falou da Intel com ênfase, só me lembrou o clássico tema da Intel, só que distorcido. Isabelle diz, a analogia do carro me fez automaticamente falar, o tema de hoje é São Paulo? Guilherme Limone diz, desligar a eólica e ativar a termoelétrica, excesso de energia e bandeira vermelha. Realmente precisa mexer nisso aí. Natália Duarte já diz que carro é o pior investimento que existe em termos de economia, é muito raro valorizar, e ela acha que vale a pena se os custos de manter não representem uma boa porcentagem da sua renda. Por enquanto, ela só anda de Mercedes com cobrador e motorista. Chique, Natália, chique. Aureliano diz, intancável precisar desligar plantas eólicas e ainda ter bandeira vermelha. Eduardo diz, essa analogia do carro já aconteceu comigo, enchi o tanque e ele estragou. Mesmo assim, pra mim vale muito a pena e tento trocar de veículo de 3 em 3 anos para não ficar com um carro com quilômetro alto e acabar sofrendo com manutenção. E por fim, a Deletan diz, Alan, precisar ou não de carro depende muito da sua realidade. Pra mim faz sentido, moro em São Paulo capital e longe do metrô e vivo a 25 km do meu trabalho. Ao usar o carro economizo cerca de 1 hora ou 1h30 por dia. É um conforto caro. A decisão é majoritariamente financeira, pois carro vem com vários custos atrelados e tem que estar disposto a assumir. Se eu morasse perto do metrô ou até uns 30 minutos de ônibus de trabalho, com certeza não teria nesse momento da vida. Leia-se início de carreira. Boa, bem consciente da sua situação, faz todo sentido. E muito obrigado pelo relato. Gente, vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.